Fazer a componentização do projeto pode ser um desafio, visto que uma má componentização pode deixar o código mais confuso do que facilitar. Devemos nos perguntar se os componentes que vão ser tirados da tela e vão ser separados fazem parte desses dois contextos. Ou um contexto global, onde ele é utilizado em mais de uma tela, ou de um contexto local, onde ele só é utilizado naquela página, beleza? Para isso, então, nós iremos construir uma página e fazer essas perguntas. Antes de tudo, eu preciso corrigir uma parada aqui no nosso column theme, no nosso theme especificamente. Veja que aqui nós estamos trabalhando com uma serialização do dado. E isso aqui é bom para a memória. Porém, para o hot reload funcionar quando a gente mudar uma coisa aqui, é necessário que esse cara seja um getter, tá bom? Então, apenas focando nessa parte aqui de desenvolvimento, é interessante, nós fazemos um getter aqui para esses camaradas. E no final não vai pesar tanto assim na performance. Isso vai facilitar o nosso trâmite, o nosso trabalho aqui, beleza? Feito isso, pessoal, basta então nós criarmos a página, iremos ler essa parte desse mockup aqui. Dois itens aqui importantes para a gente poder definir, né, ou 3, né, seria, ou 4, na verdade, que tem um draw aqui também, que todos eles fazem parte dessa página aqui. Independente de tudo, devemos criar uma pasta chamada Home e colocar todas as coisas relacionadas a Home dentro dela. Então, por exemplo, eu chamo Home Page e todos os widgets que ocuparem a tela inteira vão ser chamados de Home. Então, na Home Page, iremos recriar aquela parte do scaffold. E scaffold e o appbar. E nesse appbar aqui, vamos colocar aqui o title. E botar aqui de listinha. Feito isso, nós temos agora a possibilidade de trabalhar com esse homepage, já que ele já está descrito aqui no nosso app, né, no nosso app widget aqui. Basta trocarmos aqui esse My Homepage pelo nosso homepage normal, que vai ser o que a gente vai trabalhar agora, e excluir totalmente o que está sendo trabalhado aqui na main, né? Nós não iremos utilizar nada desse código que foi gerado com o projeto inicial. E o nosso app principal vai ser o app widget por enquanto. Perfeito? Rodamos aqui, precisamos dar um hot reload para ele funcionar tudo certinho. E ele vai trazer agora para nós aqui a página vazia, onde nós iremos começar a construir as coisas aqui agora. Para a gente começar a fazer o componente mais simples que nós iremos construir aqui é o Float Action Button. O Float Action Button basicamente já tem um componente nativo dele. Usando ele, estanciando ele, já temos um componente aqui. Só que a maneira que ele está sendo pedido para utilizar é essa maneira mais extensa aqui, maior, né? E para fazer isso, nós também temos essa possibilidade como um construtor extended aqui do próprio Float Button, onde vai ser necessário eu colocar uma label, que seria o texto, né, do que vai aparecer, e um icon. Então o icon aqui que nós iremos colocar é o icon de edição, né, edit. E a label é nova lista. Então vamos lá colocar aqui a label aqui nele, nova text, nova lista. Dessa feita aqui nós temos então o mesmo Float Button. Isso aqui é o tipo de componente que nós temos que fazer uma pergunta. Vale a pena componentizar esse cara? Ele vai ficar componentizado no ponto, vai ser legal. Mas é que eu digo para vocês que não. Apesar de ele se encaixar no contexto local, é um widget que ele já está bem abstraído. Então não é necessário fazer uma abstração, a não ser que eu tivesse alguma funcionalidade só minha e própria, que não dependesse, não teria nesse formato de Float Button. Como aqui nós já temos esse formato, esse é o tipo de componente que não vale a pena deixá-lo aqui, mesmo assim perdendo, né, algumas linhas a menos, né? Aqui você tem umas linhas a mais de boilerplate, é muito melhor para a leitura. Agora vamos colocar essa parte aqui, ó, aqui em cima. Isso aqui é adicionado através de um action, e esse action aqui eu vou colocar um circular avatar, e nesse circular avatar um child com um texto, com uma letra, a letra do nome da pessoa que está logada. Dessa feita, nós temos um carinha aqui em cima, onde não tem uma imagem ali para ele. Onde não tem uma imagem, mas tem um texto. E daí nós precisamos dar uma cor ali para poder aparecer a rodinha bonitinha, né? Então, background color, nós precisamos pegar a cor do tema. E para pegar a cor do tema, nós acessamos aqui o widget tema através do off.
E aqui nós temos os temas, nós temos as cores que precisam ser utilizadas aqui no nosso projeto, sem eu precisar acessar diretamente as coisas estáticas, as cores ali. Então, por exemplo, a gente quer o primary, usamos aqui o primary color. E aqui já é o suficiente para ele alterar a cor aqui, ó. Eu estou deixando esse cor mais escurinha porque eu estou achando um pouco esquisito esse clarinho aqui. Então no mockup eu botei daquela forma, mas aqui eu vou deixar escuro. Acho que fica mais bonito, né, nessa questão aqui. E aqui eu vou deixar o foreground color com color.white branco mesmo. Não preciso pegar do tema porque já é uma coisa nativa. Poderia colocar o secondary também, ia ser de boa, mas aqui diretamente como isso vai ser usado aqui, já está o suficiente. Bom, esse cara aqui no futuro, ele vai ter um botão, por exemplo, Gesture Detector, que vai ser responsável por clicar e ele ir para a tela de login. E ele também vai ter que ter cuidados assim com ele, aqui por exemplo vai ter que ter um padding dentro dele aqui, esse pad ele represente algum valor para ele separar um pouco ele ali da esquerda. Outra vez esse pad seja responsável pelo aplicativo inteiro. Independente da escolha, já temos aqui um aglomeramento de widget. Esse tipo, assim, quando você aglomera, quando você coloca a coesão de mais de um widget um dentro do outro, você já tem que fazer a pergunta: será que esse cara já não deveria ser componentizado? Porque ele pode crescer mais, já que ele já cresceu mais de um pouquinho aqui dentro. Então talvez seja interessante nós componentizarmos esse cara, né? Como é que a gente vai fazer isso? Dentro da pasta home, já que é uma componentização local, ou se ele fosse uma componentização global, ele seria aqui no share, e possivelmente talvez ele possa ser uma componentização global, visto que nós temos o uso dele aqui também dentro aqui da listinha, né, do usuário, da parte do usuário. Então, talvez a pergunta mesmo é se ele é componentizado, ela seja uma resposta positiva. Mas agora, se ele é local ou se ele é global, depende muito se você disser que esse cara aqui é o mesmo que esse camarada aqui. Eu acredito que nesse caso sim. Então vamos criar ele global. Aqui eu vou criar uma parte chamada widgets, e dessa parte do widgets é que eu vou colocar os componentes que vão vir ali. Eu vou chamar esse componente pelo que ele é. De verdade. Ele é a parte do usuário, né? É a imagem do usuário, né? Então ele é tipo user image button. Já que ele vai ser um button dessa forma aqui. Só que a representação do nome como é que é o nome do botão? User image button. User image a gente coloca da maneira que tem que ser, né? Com underline, né? User image button. Dart. E dentro aqui nós criamos um widget chamado user button. E aqui dentro nós colocamos a nossa componentização. Tiramos todo esse cara daqui e adicionamos ele aqui. Dessa maneira, só importar o que deve ser importado, nós podemos utilizar esse widget no lugar daquele código todo aqui, ó, dessa maneira. E ele vai funcionar exatamente da mesma forma que ele estava antes. A parte de alinhamento, pessoal, é sempre bom fazer externo. Né? Por quê? Porque você não sabe o quanto que você vai precisar e é uma dependência de algo que não tem nada a ver com image button. Então, o padding, nós iremos colocar aqui fora mesmo. Então, eu só vou dar um padding da parte da direita ali, né? Para ele dar um pad ali, vou botar 8 ou 12, eu acho que 8 já tá bom, e ele já fica setado. Então, esse é o tipo de pensamento que nós temos que ter na hora de componentizar. Vamos fazer essa outra parte aqui, ó, só para a gente completar essa parte aqui do segmentos. Esses segmentos também, nós temos um widget próprio para ele. Então, no body do nosso scaffold aqui, colocando no body, nós podemos adicionar aqui uma column. E nessa column, como um dos filhos dele, nós podemos colocar esse segmented button. E esse segmented button, ele vai ser o widget responsável por essa ideia aqui, ó. Então, como a gente está usando o Material 3, a vantagem é que sempre nós estamos utilizando widgets pré-prontos aqui. Então, os segmentos dele, né, a gente vai dizer, por enquanto, que esse cara aqui, ele vai responsável, os segmentos dele vão ser segmentos de inteiro, né, e o selecionado vai ser o 0. Né. Dessa maneira, os segmentos que ele precisa ser um set, né, então set dessa forma e pronto, já era selecionado.
Então, os segmentos que ele precisa aqui é uma lista de button segments, né? Então, nós podemos criar um button segments colocando valor. Esse valor aqui vai ser o valor 0, e aqui dentro dele ele vai ter uma label, e essa label aqui nós iremos dizer que ele é, por exemplo, todos, né? Como está dizendo aqui no mockup, todos pendentes com quiz desativado. E agora basta nós criarmos cópias desse segmento aqui dentro. Quarto dela, né? Uma sendo aqui, ó, pendentes. A outra aqui sendo basicamente, como é que é ali? Concluídas. Vocês têm acento, viu? Tem acento. Desativadas. Então pronto. Adicionamos aqui, temos a nossa instância já pronta aqui. Um ponto interessante, pessoal. Para aparecer bonitinho, nós temos que colocar aqui, no caso, colocar uma função para escutar a seleção. E aí, ao colocar essa função, onde que ele recebe uma função com o set da seleção, né? Então, botar aqui values, com o que está selecionado, ele vai aparecer dessa forma aqui. Viu? Como todos estão 0, ele está dizendo que todos estão selecionados. Então, eu vou dar um valor diferente para cada um, e assim ele vai selecionar só o que ele precisa selecionar. Temos então que lidar com o tamanho de tela, mas antes disso aqui, vou colocar um padding só para ele ficar separado de todos os pontos e a gente poder trabalhar melhor. Como tudo que a gente está fazendo, essas divisões aqui, essas letras vão ficar, esses tamanhos de fontes, vai ficar por conta do tema também fazer essa parte. Então, como que nós iremos fazer a tematização dos segmentos? A gente tem aqui, ó, segment button theme. E basta adicionar aqui um segment button theme data, que nós começamos a fazer a criação desse camarada, né, no caso do tema, né, que ele vai se substituir em todo lugar que ele for utilizado. Então, por exemplo, o style é o que a gente vai modificar. Sempre atento ao que pede as propriedades, sabe que aqui ele pede um button style. Então, cada um desses caras aqui é um botão. Esse button style aqui, ele tem propriedades específicas para o que a gente quer fazer. Por exemplo, a gente quer mexer no texto, então aqui é o text style. Então, dentro do text style, nós iremos ver o que ele vai receber. E aqui, ele vai receber uma coisa bem estranha. Uma material style property. Quando o Flutter atualizou, muitas pessoas que eram acostumadas a colocar uma cor ou algum tema nesses novos botões, Elevated Button, acabaram se deparando com essa propriedade aqui e achando extremamente complexa a maneira que ela vai trabalhar. Mas eu quero mostrar para você que isso aqui é muito incrível e muito simples de entender. O Material State Property, ele basicamente vai iniciar algo, né? Sempre esperando um tipo, né? Aqui um tipo, por exemplo, ele pode ser nulo desse camarada aqui, mas ele sempre vai esperar que o retorno dele, a propriedade dele, seja que ele tenha uma função e que ele tenha uma reatividade dentro dela, um gerenciamento de estado ali. E aí, através desse gerenciamento de estado, ele vai trazer as modificações necessárias para o nosso projeto. Como é que a gente faz para descobrir como essas coisas funcionam? Eu vou dar uma dica bem importante agora. Você vem no Google, digita Flutter e o que você está procurando. Não, e sempre, não tenha medo da API. Sempre venha e veja a API, que é essa parte de códigos nele aqui, ó. Na hora que você for ver aqui o exemplo, ó, por exemplo, ele está dando exemplo de background color, ele vai pegar o material prop, ponto resolve with, e aí ele vai dar umas outras funções. Isso aqui é o suficiente para você começar a entender essas coisas que eu estou falando. Então não fique preso quando você vê uma propriedade que você não entende. Jogue no Google e não tenha medo, só se o fulano falou no YouTube ou se alguém mandou no Medium. Não, veja a documentação que já vai ser o suficiente para você. Aqui ele pede o property, ele tem aqui um resolve with. Esse resolve with a gente pode tipar como que ele está recebendo ali com text style. E aqui a gente tem o que eu estou falando dos estados. Como funciona essa parada do estado? Isso aqui é muito interessante, ó. Os estados é uma lista de coisas que pode acontecer nos botões, ó. Então, se você quiser fazer um contain, ele é uma lista, né? E eu digo o seguinte, se aconteceu nesses estados aqui,
de ele ter, por exemplo, um estado, um material state, ponto, por exemplo, de ele ter sido pressionado, então eu vou retornar aqui um text form field específico. É para isso que serve esse camarada. A gente vai ver na prática já já. Por enquanto, vamos retornar puramente aqui um text style e ver como ele vai se comportar na nossa aplicação. Então, vê que tudo que foi colocado, apesar de ter um pouco mais de código, é para facilitar coisas mais difíceis e mais complexas, tá? Aqui nesse text style, vamos acessar aqui o font size e vamos diminuir um pouco a fonte. Vamos botar aqui para 9. E aqui já vai ser o suficiente, né? Vou botar esse carinha aqui, ele não conseguiu interpolar, né? Deixa eu só... conseguiu sim, ó. Ele tá colocando certinho. Deve ter porque tá faltando... tava faltando reiniciar esse camarada. Deixa eu só rodar aqui. Ó, funcionando certinho. Até vou colocar aqui no column para que o cross alignment ele seja center. Só para ver se ele vai. Ou talvez ele já é center. Talvez para ele ficar a tela inteira, nós precisamos dar um tamanho da tela inteira para ele. O center já faz isso aqui, né? Então ele pega a tela inteira e aí sim ele consegue centralizar. Beleza. Nota que tudo foi diminuído aqui. Tudo ficou pequeno. E não é muito o que a gente quer. A gente quer basicamente que seja diminuído só esse cara que está sendo pressionado. E aí entra aquela parada que eu estava mostrando para vocês antes. Quando o cara que for entrar, por exemplo, o states, ele for do tipo material state ponto selected, né? Quando ele estiver selecionado, então eu quero que ele retorne isso aqui. Se ele não tiver nada disso aqui, então eu quero que ele não retorne nada, por isso que ele é possivelmente nulo. Ele mantenha o que ele já tem ali, ó. Então, com isso, ó, ou eu tenho que obrigatoriamente retornar alguma coisa. Não preciso retornar alguma coisa. É preciso mas agora eu vou ter que retornar de qualquer maneira, que eu tenho que diminuir o tamanho dele. Eu não precisava. Não sei o que deu esses erros aqui, né? Deve ser por conta da atualização. Mas aqui, eu vou ter que manter esse cara de qualquer maneira e vamos achar aqui um tamanho em que esse desativado ele fique legal também. Vou botar aqui 11 para ver. Né? Vou botar de novo aqui, deixa eu só rodar aqui. Parece que o 11 ficou bem bacana, ficou bem decente. Deixa eu ver se o 12 ele fica legal também. O 12 eu acho que fica melhor ainda. Aí o que acontece? Essa modificação ela funciona assim. Quando for selecionado, vai ser 9. Quando não for, vai ser 12. Isso significa que a seleção aqui está 0. Se ele tiver selecionado 1, olha só o que acontece, o pendente fica menor, ele pega. Então nota que isso aqui, esse Material Property que foi adicionado, ele é poderoso demais, tá ligado? Ele gerencia o estado para você do tema de forma automática. Certo, pessoal? Esse camarada, ele também vai precisar estar no Dark Theme. Nunca esqueça isso. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma propriedade mesmo, file, ou um getter, né, para não precisar modificar, né, de nome segment button theme. E esse camarada aqui, ele vai receber todo esse segmento que nós estamos trabalhando aqui, todo esse camarada, ó, botar desse jeito. E o tipo dele, do getter, vai ser esse, ó. Feito isso aqui, basta eu adicionar esse segmento texto aqui e no Dark Theme também. Então ele vai funcionar nos dois tipos aqui. Falta só um ponto e vírgula aqui e pronto. Fechado. Botei privado porque só vai ser acessado aqui dentro. E aqui já era. Temos então esse camarada pronto. Decisão de componentização. Esse camarada aqui, ele precisa ser componentizado? Acredito eu que não. Sabe por quê? Porque esse camarada ele já está descritivo o suficiente. Então, a componentização, se você fizer para diminuir código, talvez esse seja o maior dos problemas no seu pensamento de componentização. A componentização ela tem mais uma ideia de segmento de leitura de código. Para mim, é bem legível de eu ter esse camarada dessa forma. E se eu quisesse componentizar, talvez eu criaria um widget dentro dessa própria página. Não teria problema algum. Viu? Visto que está bem pequeno também. Então, é legal que eu tenha esses dados aqui e essa modificação de dados aqui também. Então, se você pensar em diminuir código, talvez você dificulte mais a leitura. E aqui já está o suficiente para eles, para acontecer. Beleza? Então, a não ser que você for utilizar em outro canto, acredito que assim já esteja suficiente. Vamos para o Drawer, então, agora. O Drawer é também bem simples aqui. A gente tem o Drawer
E aí, nesse drawer, nós temos a ideia do Navigation Drawer, que é o do Material 3.0, né? Então, esse camarada, ele vai ser o suficiente para dar essa visão aqui, ó, que nós utilizamos aqui. Como que nós fazemos isso aqui? Ele vai receber, primeiramente, um text chamado opções, né? Dentro desse cara, ó, você nota que ele já aparece aqui um Navigation Button aqui normal. Depois desse camarada, ele vai receber o que nós chamamos de Navigation, cadê? Navigation, deixa eu ver, um nome aqui que agora me fugiu da mente. Navigation Destination. O Navigation Destination, ele vai receber um icon, um label, e aí ele vai poder dizer o que é esse camarada. Primeiramente, o icon desse primeiro cara aqui é o icon de sincronização. Então eu tenho aqui a parte de sync, vou adicionar esse camarada aqui dessa maneira aqui por enquanto. Depois ele vai pedir aqui o label, e esse label aqui eu vou colocar como sincronizar por enquanto. Feito isso aqui, tirar aqui esse camarada, feito dessa forma, o label que ele pede o que? Um texto? Ele só pede um texto, então pronto. Vou deixar só dessa maneira aqui. Talvez não seja o Navigator Destination que nós precisaremos utilizar. Talvez não seja esse camarada. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui o exemplo lá na internet do Navigation Drawer, e aí a gente vai conseguir entender melhor do que se trata esse camarada. Sempre colocando Flutter aqui na pesquisa, e olha só, add into screen, eu acho que talvez não é nenhum desses caras. Eu procuro de fato Navigation Drawer Flutter. Cadê? Deixa eu ver, Navigation Drawer Flutter API. E vamos ver, aqui ó, achamos a classe e vamos olhar diretamente na classe. Aqui ele pede realmente, deixa eu ver aqui no exemplo dele, bottom bar aqui, Navigation Destination, de fato é o Navigation Destination. Só que talvez é esse camarada aqui mesmo, entende? Só que talvez o seu filho aqui, sendo essa label aqui sendo uma string, é o que me estranhou, porque de fato eu achava que era para ser um widget que se colocava aqui. Mas agora, parece que nós temos aqui alguma coisa errada, e realmente nós temos alguma coisa errada. É interessante dar esses erros aqui. Não é Navigation Destination? Deixa eu ver aqui, Navigation Bar, talvez não seja, talvez eu tenha visto errado. Deixa eu ver aqui. O build, Navigation Rail Destination. Será que é Navigation Drawer Destination? Aqui tem um Drawer. E aqui é o Navigation Drawer Destination. Então, faltou o Drawer Destination, faltou eu ler melhor a documentação, tá vendo só? Aqui dentro dele nós temos, de fato agora, a label sendo o widget. Então aqui nós precisamos colocar ele sendo o widget. Viu só? É importante, gente, que nós leiamos a documentação e não queremos tudo pronto dessa maneira. Tá bom? Que aí fica fácil da gente poder corrigir qualquer coisinha que a gente tiver. Esse próximo aqui vai ser relacionado às configurações. Então, configurações aqui, no caso, é o settings, se eu não me engano, provavelmente seja. Configurações. Salvando aqui, temos esse draw dessa maneira. Vamos ver o que falta aqui no nosso Figma. Dá um espacinho aqui nos opções, né? Dessa maneira, eu não sei se o icon é mesmo. Então, ó, aqui eu vou colocar um padding, e nesse padding, eu vou dar um espaçamento, talvez de 28 ali em cima. Vamos fazer passo a passo aqui, parte a parte. Então, o espaçamento dele aqui de cima vai ser 28 no top, 28. O espaçamento no right e no left eu vou colocar 16, tá? E no bottom também vou colocar 16, pronto. Vamos ver se isso aqui já está o suficiente. Ó, já deu a carinha ali de draw. A única coisa que falta é o nosso texto aqui, né? Dessa maneira agora, pra gente realmente tornar esse cara aqui bold, em vez de nós, aqui no style, em vez de nós simplesmente chegar aqui e colocar um text style e definir realmente um texto aqui para ele, um peso para ele, o melhor é sempre fazer
esse style através do tema também, né? Então, através do tema, sempre mais interessante. Talvez eu tenha que tirar esse constante aqui para ele funcionar, ou outra coisa está brecando aqui o funcionamento. Por enquanto, deixa primeiro pegar aqui o tema, .off, .text theme. E aqui dentro nós temos alguns tipos de temas aqui de texto, né? Exact Style. Bold large, bold medium, small, né? Vamos testar esse médio aqui, por exemplo. Vamos ver se ele já funciona aqui nessa parte. Aqui ele está dando algum erro, provavelmente eu estou esquecendo de alguma coisa, né? Deixa eu ver o que é. Aqui eu estou esquecendo da vírgula aqui em cima. E esse cara não é uma constante, agora sim eu tenho que remover essa constante daqui de cima. Então, não mudou nada, é o que a gente trabalha. Talvez o que a gente precise mesmo é de um title small. Vamos ver se fica, o title small resolve para nós. Então, toda vez que nós formos fazer alterações de style, não vamos criar style do zero. Vamos usar os style que já existe, porque para a gente preservar sempre o padrão aqui, né? Então, aqui no nosso carinha, né, tem essa questão do data aqui do lateralmente. Então, para isso, nós precisamos, na sincronização, colocar esse cara aqui na row. E nesse cara, na row, a gente pode adicionar mais de um texto, sendo que esse próximo texto vai ser vai referenciar a data. Então, 12/12 de 2012, apenas para fazer o teste, às 12h12. Salvamos, temos aqui separadamente os nossos dois carinhas aqui, um lado a lado do outro, viu? Um lado a lado. O que nós precisamos fazer é apenas separar eles ali para a gente ver melhor e dar um jeito no tipo desse text aqui, né? Então, para separar ele, vou botar aqui um size de box. E esse size de box com o tamanho aqui, vou botar 10 para começar. E a gente já vê uma separação. Bom, primeiramente nós temos que dar um tamanho menor, dar um style menor para esse camarada também. E a gente vai fazer exatamente como a gente fez aqui no texto aqui em cima. Nós acessaremos a propriedade style, mas adicionaremos o style através do tema. Vamos ver que tema que a gente pode achar aqui melhor. Talvez aquele body small já seja o suficiente. E foi. Olha só, temos aqui uma visão bem bacana. A gente pode dar até mais espaçamento, por exemplo, pode dar uns 20 aqui, ou até mais, pode ser, quem sabe 30. Eu acho que 30 tá legal, quem sabe 28. 30 tá legal. E aqui a gente tem uma visão bacana. Com isso a gente finaliza o nosso drawer. E fica aqui a pergunta. Esse camarada, ele precisa ser componentizado? Esse drawer, ele vai ser usado em outros lugares, ele precisa ser componentizado? Olha, aqui tem uma dica legal também, né? Que existe um cara chamado From LTRB, que aí esse cara é o seguinte, esse é left, top, right e bottom, para você colocar valores direto. Então, por exemplo, primeiro vai ser o left, né? Então, vai ser 16, left, top vai ser 28, right 16 e o bottom 16. E aí a gente fica com uma assinatura melhor de código, né? Fica menorzinho aqui. E aqui nós voltamos à pergunta. Temos os três caras aqui, os três componentes. Componentizamos esse cara ou não? Componentizamos por componentizar? Pode ser. Dedico esse drawer aqui, ó. Tiro esse drawer daqui e coloco ele no widget. Pode ser também. Posso componentizar para ficar menor. Só que é necessário? Talvez sim, talvez não. Depende muito do que a sua equipe falar. Da mesma forma que esse aqui tem uma visualização legal, talvez esse cara não tenha uma visualização legal do drawer. Então, vale muito a pena, talvez, que ele localmente componentizar. Então, widgets aqui, vou chamar aqui de custom drawer. .dart, vou chamar aqui um stateless, custom drawer, e vou copiar toda essa parte desse drawer aqui lá para dentro do meu widget. Aqui, ó. Importar o que eu tenho que importar e após esses importes sendo feitos, eu posso normalmente utilizar ele. Se eu precisar pegar alguma coisa lá fora, algum clique e tudo mais, eu exponho através de propriedade, né, de callbacks aqui. Por enquanto, eu não tenho, basta eu colocar dessa maneira aqui, ó. Componentizado, esse camarada vê que ele está funcionando da mesma maneira. Eu componentizei, basicamente tirei o código para cá e coloquei ele em outro lugar.
para ele ser visto normalmente só aqui. Então, assim, para algumas pessoas, se você decidir que isso aqui deve ser componentizado, vai do que você acha. Eu, para mim, não vejo necessidade. Se você, de novo, se você vê necessidade pensando em código, talvez isso possa ser um problema para você. Então, o que eu recomendo, faça pensando na legibilidade. Por enquanto, não há necessidade de fazer uma componentização desse camarada, como foi no Drawer. E também não há necessidade de fazer no Float Button, já que ele praticamente já está componentizado e tem um pouco a coisa a se fazer. Pense nisso, sabe? Não saia componentizando tudo também, porque isso pode ser, você pode cavar a cova do seu projeto. As pessoas não vão entender nada que está acontecendo e tem que entrar para depurar dentro de um monte de coisa ali para poder achar o que você precisa. Tá bom? Então, vamos que vamos.